Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Levantamos uma de nossas mãos aqui para frente, vamos estar orando pelo servo do Senhor. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de vida. Queremos aqui, Senhor, apresentar o teu servo que vai estar ministrando a sua palavra. Que tu venha instrumentalizá-lo, Senhor, de uma forma diferente nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração. Senhor, que nós venhamos sair cheios, Senhor, da tua presença, do teu Espírito Santo. Obrigado por tudo que tu tem feito em nossa vida, eterno Senhor. E que a tua palavra venha ficar gravada em nosso coração, eterno Pai. Oh meu Deus querido, fica conosco, é que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Com alegria na minha alma, quero cumprimentar aos santos irmãos com a paz do Senhor. Sou deveras agradecido a Deus por essa honra que Deus me outorga, de nessa noite estar aqui nesse lugar santo, e compartilhar de mais um culto de adoração ao nosso Deus. O desejo da minha alma, que todos nós sejamos uma vez mais abençoados por esse Deus que está aqui conosco. Aproveitando que estamos em pé, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. A partir do versículo 35. Amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Sentem, irmãos. Graças a Deus, porque mais uma oportunidade temos de estar aqui em torno da palavra de Deus para aprendermos mais do Senhor. Tenho comigo a certeza que esse texto, todos os irmãos e irmãs que aqui estamos, somos conhecedores. Certamente em alguma oportunidade você já ouviu alguém ministrar a respeito deste grande milagre, demonstrando o poder de Deus. O milagre em que Jesus acalma a tempestade. Nós encontramos registrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E este mesmo milagre, registrado por esse evangelista, revela de uma forma maravilhosa a completa divindade de Cristo. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder está e se estende sobre todas as coisas. Esse Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Quero dizer aos irmãos que Jesus é o Criador do universo. E sendo o Criador do universo, somente Ele é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Somente Jesus pode acalmar as tempestades, porque Ele é Deus, e Ele tem poder por isso. Meus irmãos, esse texto que eu li, este milagre, ele é frequentemente pregado em cultos evangelísticos,
Mas nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo, neste culto de ensino, enquanto eu pensava num culto de ensino, veio ao meu coração uma verdade muito grande para nós, que o culto de ensino é necessário e útil. Por que é necessário e útil um culto de ensino? Porque ele oferece uma instrução contínua da palavra de Deus. E esse culto também permite que nós, crentes, possamos compreender mais profundamente os ensinamentos bíblicos e não somente aprender, mas aplicá-los no nosso dia a dia. A educação cristã é responsável pela formação integral do indivíduo. E o ensino bíblico e teológico é essencial, é fundamental, é indispensável para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja que está reunida aqui nesta noite. Portanto, o meu convite a todos que possamos valorizar esses minutos que estamos aqui neste culto de ensino. E nesta passagem que eu disse aos irmãos, que é muito utilizada, especialmente em cultos evangelísticos, eu trago um propósito no meu coração com esse texto bíblico, que é levar a todos os irmãos e irmãs que estamos aqui a refletir sobre uma realidade que todos nós vivemos. E a minha pergunta é essa: qual a reação que nós crentes, conhecedores da palavra, confessando que Cristo está conosco, qual a reação que nós tomamos quando estamos diante de uma tempestade? É verdade que essa é uma pergunta que cada um deve responder para si mesmo, porque as reações dos cristãos diante de uma tempestade na vida são diferentes, com certeza. Alguns se apavoram, outros ficam intimidados, outros ficam se questionando e até reclamam de Deus. Alguns dias atrás, eu falava com uma determinada pessoa crente em Jesus. E esta pessoa estava passando por uma grande tempestade. E ela me fez uma pergunta diante daquele momento que ela vivia: onde estão as promessas de livramento de Deus? Aonde está as respostas de Deus para o momento que eu estou vivendo? Eu disse: aprenda uma verdade. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolha, e muitas tempestades nós colhemos pelas nossas escolhas. E nesta noite, eu quero perguntar a você, irmão, a você, irmã, que entrou aqui nesse templo, qual a tua reação diante de uma tempestade? Eu me proponho, nesses minutos que tenho à minha disposição, a lembrar que todos nós temos conosco a presença de Cristo Jesus em meio às tempestades. E esta presença de Cristo em meio às tempestades é a fonte inesgotável de esperança que todos nós temos aqui na terra. Porque a nossa fé nele é que nos sustenta e nos faz alcançar vitória nos momentos difíceis da nossa vida. O trecho que eu li, os primeiros versículos, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Este acontecimento aconteceu no Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia encontramos na Bíblia também chamado, diz como sendo um grande lago, Lago de Tiberíades, ou também Lago de Genezaré, é o mesmo local. Este lago, ele mede 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, sendo assim cercado por montanhas. Este lago está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E a sua característica geográfica favorece
justamente é o acúmulo de ar quente na superfície do lago, que quando se encontra com ar gelado, que desce das montanhas, resulta num choque térmico, que forma tempestades repentinas e violentas, com ondas que podem superar até 2 metros de altura. E o texto que eu li diz que, sendo já tarde, ou seja, no começo da noite, quando isso começou a acontecer. E eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para um cenário que estava acontecendo. Naquele barco, entre outras pessoas que ali estavam, outros discípulos, estava 4 homens, que a sua profissão era a profissão justamente de pescadores. Pedro, André, Tiago e João. Eles tinham a sua profissão de pescadores. E eu posso afirmar sem medo de errar que eles conheciam perfeitamente o mar da Galileia. Certamente não era a primeira vez que eles navegavam ali naquele mar. E naquela época, diz a história, que justamente era uma época principal de fonte de peixes. E apesar de toda essa experiência deles, o texto é claro em afirmar que eles se assustaram, que eles tiveram medo. E eu quero dizer para os irmãos, fazendo uma aplicação. No verso 37 que eu li, diz que levantou-se uma grande tempestade. É uma outra versão que diz. Aqui no 37 diz que um grande temporal de vento. E eu quero mostrar para os irmãos, Novo Testamento, que é escrito no grego, essa expressão grande tempestade é seimos megas, que é traduzido por grande agitação. E a primeira aplicação que eu tenho para a minha vida é essa: independente das minhas experiências, independente do meu tempo que eu sirvo a Deus, independente que eu sou membro de uma igreja, eu não estou livre de uma grande agitação. Os discípulos, esses 4 que eu mencionei, eram homens experientes, irmãos. Não havia por que se assustar. Poderia um dizer para o outro: olha, isso aí já aconteceu comigo. Eu já vivi esse momento. Não vamos ter medo. Mas a Bíblia é clara a dizer que eles se assustaram e tiveram um grande medo. E eu quero dizer para os santos irmãos que estamos aqui nesta noite, que a nossa caminhada cristã não é feita, irmãos, somente de momentos alegres e tranquilos. Enfrentamos também momentos e problemas, obstáculos que nos deixam angustiados. E todo cristão precisa saber como reagir diante das oposições. E este é o conselho que eu trago nesta noite a todos nós, eu me incluo, pregadores, ensinadores, que ocupamos o púlpito da igreja, ocupamos o programa de rádio para transmitir a palavra de Deus. Vamos parar de oferecer somente facilidade. Vamos parar de dizer: olha, aceite Jesus, que tudo vai ser resolvido e você vai ser feliz. Não, aceitar Jesus é trazer as marcas dele em nosso próprio corpo. Nós precisamos pregar a verdade da Bíblia. Pode alguém não aceitar, mas a verdade da Bíblia é essa. O próprio Senhor Jesus deixou-nos alertado: no mundo tereis aflições. Olha o plural. No mundo tereis aflições. Então não somente será uma que eu e você vamos passar. Não somente será um momento de angústia que você e eu estaremos passando. Nós temos muitos momentos difíceis. Mas Jesus não apenas disse isso. Ele disse: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse isso. E enquanto eu estudava a palavra de Deus, o Espírito Santo me fez lembrar que Jesus aqui nos deixou, apesar das suas lutas e oposições que encontraram, Ele deixou-nos aqui um exemplo de vencedor. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta a Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Cristo é um vencedor, eu e você e eu, podemos também ser vencedores. A nossa caminhada
é marcada por lutas, é marcada por dificuldades. A tempestade aqui descrita nessa passagem bíblica, com certeza foi violenta, foi assustadora, uma vez que foi capaz de deixar preocupado pescadores experientes. Eles estavam assustados com aquilo. E eu quero dizer aos irmãos, as tempestades fazem parte do nosso dia a dia. E elas chegam sem avisar. As tempestades assustam e testam a nossa confiança em Deus. Quero dizer aos irmãos que as tempestades são inevitáveis. As tempestades são imprevisíveis. E as tempestades também são pedagógicas, porque elas nos ensinam a nos aproximar mais de Deus. Mas nesse texto que eu li com os irmãos, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, nós observamos 3 questionamentos que acontecem dentro dessa situação. E esses 3 questionamentos refletem dúvidas, desafios, revelações espirituais que nós cristãos também podemos enfrentar quando estamos no meio de uma tempestade. E o primeiro questionamento, a primeira pergunta, está aqui no versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos estavam assustados. A tempestade parecia incontrolável. E Jesus, que estava com eles, estava dormindo na popa do barco. E aí surgiu uma dúvida que é comum quando estamos enfrentando uma luta e nos sentindo sozinhos, como se ninguém nos amparasse, como se o próprio céu estivesse fechado. Não sei se você já passou essa experiência de estar no meio de uma luta, de uma dificuldade, e você bate e a porta não abre, você grita e ninguém escuta. Será que Deus se esqueceu de mim? Aleluia! Foi o primeiro questionamento. Será que Deus se importa comigo? No mundo existem mais de 7 bilhões de habitantes. Será que Deus se importa contigo? Será que Deus se importa com você? Você pode pensar: não tenho cultura, não tenho poder econômico, moro numa casa alugada com dificuldade. Será que Deus se importa comigo? Eu venho aqui nesta noite como um profeta de Deus, para te dizer que Deus se importa sim com a tua vida. Deus se importa sim com a tua vida, meu irmão e minha irmã. Esse questionamento que os discípulos fizeram, eles estavam sentindo-se completamente abandonados. E disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Lucas capítulo 12, versículo 7. Eu quero mostrar para os irmãos que Deus se importa conosco sim. Está escrito: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus te ama tanto, Deus se importa tanto contigo, que Ele tira um tempo para controlar, para contar, para regular os fios de cabelo da vossa cabeça. Deus se importa sim. Você tem um valor muito grande para Deus. No Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 25 e 26, Jesus disse assim: não andeis ansiosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. E disse Jesus no seu ensinamento: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, e é o vosso Pai celestial que as alimenta.
E olha a resposta de Jesus, que cabe perfeitamente nessa mensagem, nesta noite: não tende vós muito mais valor do que elas? Não vai faltar nada na tua mesa, não te preocupa. Quando escutei o irmão Paulo Sérgio contar esse testemunho, a minha alma se alegrou em ver que esta palavra que eu trazia tinha aqui um respaldo de um testemunho. Deus cuida, Deus se importa com você. Ele cuida das aves, que é a obra de suas mãos. Não vai cuidar de você, que custou o preço do seu sangue? Deus se importa com a tua vida. Irmãos, um dos momentos mais lindos dos seres humanos, e que certamente desperta muita admiração e até espanto para alguns, que é muito usado até como símbolo de romantismo, olhar para o céu estrelado. Quantas vezes olhamos para o céu estrelado e ficamos ali com as nossas mentes curiosas? Olhar para o céu estrelado é uma visão que nos leva a refletir. E com o rei Davi, esse momento que ele viveu não foi uma exceção. No livro dos Salmos, o Salmo de número 8, no verso 13 e verso 4, diz que Davi estava deitado lá na planície da Judéia. Ele estava cuidando das ovelhas, e lá naquela posição que ele estava deitado, ele olhou para os céus e viu os céus estrelados. E está registrado no verso 13, 4: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Há uma outra versão bíblica que diz assim: quem são os seres humanos, para que com eles te importe? Davi, olhando aquela beleza do céu estrelado, ele ficou fascinado em saber que, apesar de toda aquela beleza, toda aquela grandeza, Deus ainda se importava com o homem. E o que me chama a atenção, que enquanto eu estudava esse texto, eu fui levado para uma realidade, irmãos. Davi, nos seus dias, ele não sabia o que a ciência moderna hoje nos revela em relação aos céus. Escute só, o globo terrestre tem cerca de 140 mil quilômetros de circunferência e gira a uma velocidade de 1.600 quilômetros por hora. Tenho mais, o Sol está a mais de 149 milhões de quilômetros de distância da Terra, sendo 1.400 vezes maior do que a Terra. Tenho mais para te dizer, o uso do telescópio traz cerca de 5.500 estrelas ao nosso campo de visão. Davi não sabia disso. A ciência ainda não havia chegado na sua época para ele ter esse entendimento. E no entanto, quando eu olho aqui, se Davi soubesse tudo isso que eu passei para os irmãos, com certeza ele ficaria espantado. Porque apesar da grandeza e a beleza do universo, Deus se importa contigo. Deus não está interessado em toda essa grandeza aqui das estrelas que brilham. Você é mais importante para Deus do que tudo isso que eu falei. E eu vou te dar um exemplo bíblico de como Deus te ama, como Deus se importa contigo. Não quer que você desanime, que você pare. Ele quer que você continue. João capítulo 13, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que Deus não se importa contigo? Será que Deus não se importa conosco? A ponto de nos dar o seu Filho, para que lá na cruz do Calvário, como falou nosso irmão Marçal no princípio do culto, entregou sua vida, derramou seu sangue, para que nós tivéssemos comunhão e reconciliação com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que veio aqui nesta noite, Jesus se importa com você. Jesus se importa com a tua família. Jesus se importa com o teu comércio.
Não se preocupe. Essas tempestades que vêm, que se levantaram, que tentam te afastar de Deus, quem sabe colocando esta dúvida no teu dia a dia, pensando: não, ninguém gosta de mim, os irmãos não gostam de mim, o pastor não simpatiza comigo. Em nome de Jesus, cai por terra toda essa seta do inferno. Há alguém no céu soberano que se importa com a tua vida. Você é importante para Deus. Quando os discípulos fizeram essa pergunta, a resposta de Jesus foi uma e está na Bíblia: a presença dele estava ali. Ele estava no barco. Claro que ele se importava, porque ele estava ali no barco. Ou seja, irmão, irmã, Jesus sempre está ao teu lado. Ele sempre está contigo. Entenda isso nesta noite, assimile essa verdade no teu coração. Quem sabe quantas vezes você já ouviu alguém te dizer: olha, Jesus está contigo, mas nesta noite, com a unção do Espírito Santo que repousa sobre a minha vida, grave essa verdade no teu coração. Você não está sozinho. Alguém se importa com você. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Eu sinto Deus trabalhando na minha vida, insistindo para que eu repita esta verdade. Alguém se importa com a tua vida, alguém se importa com você, alguém se preocupa com você. Tenha saúde, tenha graça, tenha vitória. Alguém se importa com você. Segunda pergunta que eu encontro aqui, no versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Esse mesmo texto bíblico, em outras versões bíblicas, diz: e disse-lhes: por que estáis com tanto medo? E na versão King James, é uma versão mais forte, diz assim: por que sois covardes? E ainda não tendes fé? Aleluia. Por que será que Jesus repreendeu aquela tempestade? O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e aos membros da Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana com essa passagem? Meus amados irmãos, em nossa jornada na terra, acontecerá uma tempestade sempre em nossa vida. Eu estou diante de homens e mulheres, obreiros na minha retaguarda, que certamente já enfrentaram tempestades, algumas grandes, duradouras, algumas pequenas, por pouco tempo. Mas nenhum de nós podemos afirmar que nunca enfrentaram uma tempestade. Quem sabe no emprego, quem sabe na família, quem sabe uma tempestade de saúde, também no casamento, na igreja, nas congregações, nas finanças. Todos nós enfrentamos em algum momento da nossa caminhada na terra uma tempestade. E a pergunta que fica é essa: como vamos reagir diante dessa tempestade? Quando estivermos frente a frente, ou como estavam os discípulos no meio dessa tempestade, o que eu vou fazer? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 em diante, aparece Jesus despedindo as multidões, após ter multiplicado pães e peixes. E ele, após esse milagre, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e seguissem para o outro lado, enquanto ele subiria ao monte para orar, como era um dos seus costumes. Os discípulos fizeram como Jesus ordenara, entraram no barco, entraram dentro do mar e foram para o outro lado, obedecendo a ordem de Jesus. E Jesus, quando desceu do monte, o que ele viu? Ele viu os seus discípulos no meio de uma tempestade. Mas uma característica me chamou a atenção aqui,
que aqueles homens estavam ainda remando. O texto bíblico é claro, dizendo o vento era contrário, mas eles continuavam remando. Eles estavam insistindo. Na minha opinião, irmãos, o gesto mais correto que os discípulos deveriam tomar era simplesmente desistir e voltar para o seu lugar de onde vieram, pois estava dando tudo errado. O vento era contrário, não iam conseguir chegar do outro lado, mas o texto é claro que diz que eles continuavam remando. Por quê? Haviam recebido uma ordem de Jesus: vão para o outro lado. Jesus não estava ali com eles, mas Jesus estava vendo eles. Jesus havia dado uma ordem, viu a situação dos seus discípulos e sabia o que estava acontecendo. O ensino que eu aprendi aqui enquanto estudava essa palavra: a tempestade que testa é a nossa fé. É aquela que Jesus nos manda fazer alguma coisa e nos mostra a direção. Deixa eu repetir para você gravar. A tempestade que prova, que testa a nossa fé, é aquela que Jesus nos manda fazer alguma coisa e nos mostra a direção. E aí fica a pergunta: obedeço ou não obedeço? Me veio na mente a situação de Jonas. Deus mandou ele para Nínive, porque aquela nação estava procedendo de um modo errado. E Deus mandou-lhe uma mensagem de arrependimento, de oportunidade, e Jonas não fez o que Deus havia lhe mandado fazer. Os irmãos conhecem a história. Ficou envolvido numa grande tempestade, colocando em perigo a vida de todas as pessoas. Sabe qual é a tempestade que testa a nossa fé? Quando Deus nos manda fazer alguma coisa e nos mostra a direção. Ele ficou observando o esforço daqueles homens em continuar remando, ou seja, ele dizia: olha, está difícil, talvez eu não consiga chegar, mas vamos insistir, não vamos desistir. Mas o vento está contrário, não importa, Jesus mandou, Ele vai nos dar a vitória. E Jesus, quando viu aquele esforço, a Bíblia diz que Ele caminhou por cima das águas, e foi em direção aos seus discípulos e gritou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu me levanto nesta noite para dizer para você que entrou aqui nesse templo: obedeça aquilo que Deus te mandou fazer, por amor da tua alma, siga a direção que Ele te mostrou. Aleluia. Doeu essa? Então eu vou repetir para doer mais ainda: siga a direção que Deus te mandou. Chega de fazer coisas da sua própria cabeça, da sua própria vontade. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, precisa estar humilhada diante da sua vontade, senão as tempestades virão. Tenha fé, descanse em Deus. Se Deus te ordenou, faça. Se Ele te mostrou a direção, caminhe nessa direção. E eu te digo que terás uma vida de vitória. Graças a Deus, nesses questionamentos. O texto de Marcos 4, que eu li com os irmãos, o evangelista Lucas também registra no capítulo 8 do seu evangelho. Mas aqui no registro de Lucas, nós entendemos que havia uma missão. Jesus mandou irem para o outro lado, porque tinha uma missão, tinha um propósito na outra margem. O que eu aprendo aqui, irmãos, sempre que Deus nos manda fazer alguma coisa, há um propósito. Deus não manda somente porque Ele pode, não. Deus sempre tem um propósito. Se Deus tem falado contigo, há um propósito nisso.
Se Deus tem te direcionado para algum setor, há um propósito nisso. No outro lado da margem, aonde Jesus disse que os discípulos deveriam ir, estava a cidade de Gadara. E ali havia um homem possesso por uma legião de demônios. E este homem vivia nos sepulcros e era incapaz de ser controlado ou ajudado por pessoa que fosse. E a tempestade se levantou para impedir que os discípulos chegassem no outro lado com Jesus, para promover a liberdade de uma alma, de um homem. Mas eu quero dizer para você nesta noite, nenhuma tempestade que se levante contra a tua vida vai impedir de acontecer o que Deus decidiu que você faria. O trabalho que Deus confiou e colocou nas tuas mãos é você que precisa fazer. Ah, mas as tempestades são muitas, irmãos. As dificuldades são muitas. Jesus te garante a vitória. Ele está contigo. Assim como estava com os discípulos no barco. Ele estava ali em silêncio, mas Ele estava presente. A confiança em Deus nos faz descansar. Quando Cristo está no barco, podemos ter paz, mesmo em meio às tempestades. Deixa que sopre o vento. Não se assuste com o ruído das ondas, com a força da água, não. O Senhor está contigo para te dar vitória. Ele quer que os seus propósitos sejam cumpridos na tua vida. E a terceira pergunta, já me encaminhando para o final. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Graças a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Para você entender o final da mensagem, o que eu trouxe para os irmãos aqui, que Jesus, juntamente com seus discípulos, ao atravessar o mar da Galileia, foram surpreendidos por uma tempestade, e tornou-se uma situação assustadora, que testou a fé dos discípulos, e eles estavam apavorados, e Jesus dormia tranquilamente na popa do barco. Quando Jesus acordou, repreendeu o vento, acalmou o mar com apenas uma palavra, e gerou um silêncio na natureza e no próprio coração dos discípulos, que ficaram espantados e se perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, esta pergunta não é apenas um reflexo da admiração dos discípulos com aquilo que eles estavam vendo, mas é uma questão, é uma pergunta que ainda ecoa nos dias atuais. Quem é Jesus? O que Ele representa para você que está aqui nesta noite? Saber quem é Jesus não é apenas uma curiosidade histórica, mas é a chave para a salvação dos homens. Saber quem é Jesus é a resposta de todas as nossas necessidades e também para entendermos o propósito da nossa existência na terra. Ao longo do ministério de Jesus, nós vemos essa pergunta sendo feita muitas vezes pelas pessoas que cercavam Jesus. A presença de Jesus, os milagres de Jesus, a sua autoridade, as suas palavras confrontavam a todas as pessoas e eles se obrigavam a tomar uma posição. Quem era Jesus? Jesus, na sua época, para os fariseus, ele era um blasfemo que quebrava as tradições, pois julgava-se ser igual a Deus. Para os romanos, Jesus era um desordeiro, era um líder político que ameaçava a soberania romana. Para as multidões, Jesus era um milagreiro, era um profeta que atendia a necessidade de todos. Mas aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus,
tinha outro sentimento, outra resposta. Quem era Jesus para Pedro? Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Marta e Maria, Jesus era a ressurreição e a vida. Para Nicodemo, Jesus é o novo nascimento. Para João Batista, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para você que veio aqui esta noite, o que significa Jesus para você? Quem é Jesus para você que está aí no meio dessa tempestade? Para a igreja, Jesus é a pedra angular. Para a igreja, Jesus é o noivo que breve virá nos buscar. Para a igreja, Jesus é o consumador da nossa fé. E eu te pergunto mais uma vez, quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você? E eu encerro nessa noite essa mensagem que Deus me deu, dizendo o seguinte: Deus se importa profundamente com você. Confie nele, independente da circunstância e da tempestade que tem se levantado contra a tua vida. Jesus, ele é o Senhor soberano e nada está fora do seu controle. Deus conhece a tua vida, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o momento que você está passando, Ele conhece o barulho dessa tempestade que está te assustando, mas nesta noite Ele permitiu que você viesse a esse templo para dizer que Ele tem poder de calar a fúria dessa tempestade e te dar uma vitória. Eu convido a igreja para ficarmos em pé. Eu sei que a maioria das pessoas que estamos aqui somos crentes em Jesus, passamos pela experiência do novo nascimento, mas eu quero repetir uma verdade que eu já disse: não estamos imunes a tempestades, elas vêm a todo momento, e quem sabe eu estou trazendo uma palavra para alguém que está, oh aleluia, 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 as ondas, a fúria do mar, querem sucumbir à tua fé, querem te tirar da casa do Senhor, querem te tirar do ministério, querem te tirar do coral, querem te tirar do grupo. Mas Jesus tem poder para nessa noite repreender a fúria dessa tempestade e te dar uma grande vitória. Essa terça-feira marca a tua vida, essa mensagem marca a tua vida. Jesus te chamou para ser um vencedor e não um derrotado. Portanto, levante a tua cabeça, caminhe, não desanime. Há vitória para você. Jesus se importa com a tua vida. Se alguém nesta noite quer receber uma oração especial em teu favor, por gentileza, caminhe até aqui à frente. É muito importante dizer isso: caminhe nesse corredor, porque é uma decisão voluntária. É o interesse que você demonstra que quer ser abençoado, quer ser curado, quer receber algo de Deus. Aleluia. Alguém aqui nesta noite, as horas estão chegando ao final. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se o pastor me permite, eu queria convidar para alguns obreiros descer ali. Pode ser, pastor? Os irmãos que desejarem nos ajudar. Veja os irmãos se movendo. Oh, glória a Deus. Venha receber a tua vitória. Tudo vai mudar agora na tua vida. Esse sentimento de solidão, esse sentimento de que você não é nada, vai cair por terra agora. Jesus te ama. Ele te trouxe aqui para te abençoar, para fortalecer a tua fé. Embora as tempestades queiram te matar afogado ou afogada, Jesus te dá vida. Aleluia, 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 aleluia. Receba a tua bênção, receba a tua vitória. Quando os obreiros estiverem impondo as suas mãos com autoridade, você vai sentir o renovo dos céus, vai sentir a presença do Espírito de Deus na sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, sinta a tua glória se mover aqui nesta noite. Há um agir do teu Espírito aqui nesta noite. Senhor, aqueles homens que te acompanharam sentiram medo diante da tempestade. Deus, nesta noite, neste templo,
Coloca as tuas mãos agora sobre a vida deste irmão, desta irmã, que receba ânimo, receba a graça dos céus, receba renovo dos céus, receba a vitória dos céus, transformação, que sinta na sua vida, na sua alma, que o Senhor se importa com ele. Jesus ama ele, Jesus está dando vitória a ele, está dando milagres, transformações. Essa tempestade está sendo repreendida, a fúria do vento acalma agora, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Há um milagre de Deus, há uma resposta de Deus aqui esta noite, há um agir de Deus, sentimos o agir de Deus, sentimos a vitória de Deus. Receba em nome de Jesus.